Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. Eu sou a Pamela e já peço para vocês nos seguirem nas redes sociais para acompanharem todos os nossos conteúdos. E é claro que tudo isso só é proporcionado e possível graças a Meidin, nossa patrocinadora oficial do podcast, que contribui para o reino crescer e avançar de uma forma sobrenatural. Hoje eu tenho a honra de receber essa mulher incrível que Deus com certeza iluminou ela no meu caminho para estar aqui e derramar todo esse conteúdo para vocês. Vamos falar um pouquinho de crenças, de religião, de família, de propósito, principalmente de educação familiar. Ela veio de uma base incrível e vai trazer um outro lado para abrir os nossos olhos sobre quem é Deus, sobre cada um no seu propósito e sobre servir o seu chamado e aquilo que você carrega de acordo com o seu relacionamento com Deus. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, é uma honra, uma satisfação recebê-la aqui. E, por favor, se apresente. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra poder trabalhar esses temas, principalmente porque está muito alinhado com a minha missão. Meu nome é Andressa do Costa, eu sou terapeuta, sou especialista em comportamento humano. Tenho aí ao longo da minha jornada muitos anos voltados para o desenvolvimento pessoal, para a inteligência emocional, para os nossos padrões, para entender os nossos pensamentos, as nossas emoções. Hoje eu sou fundadora do programa Evoluir, tenho uma imersão extraordinária, onde eu levo essa mulher a olhar para o ordinário do dia a dia e enxergar que existe muitas coisas extraordinárias ali para fazer a beleza, a bondade e a verdade na nossa vida. Gente, perfeito, né? Eu fiquei que eu nem pisco, eu não tô acreditando que ela tá aqui. Eu estava conversando com ela, a gente estava tendo um pequeno briefing ali embaixo e alinhando, e eu quero começar pela história de vida dela, porque ao contrário da minha história, tive uma ruptura e um acesso em Deus, né? Para caminhar com Ele e entender esse relacionamento de profundidade, ela teve uma básica. Uma base familiar. Então, eu quero que ela conte um pouquinho como foi a história dela, né? Esse caminhar, porque a tua família já nasceu, você já veio de uma religião, de uma base familiar, né? E não teve um outro lado da versão do mundo, né? Exato. A gente estava até comentando que existem muitas histórias voltadas para essa ruptura. Então, um momento da vida em que você vivia mundanamente e daí, de repente, você tem uma conversão. Isso. E isso nunca aconteceu comigo, de fato. Na verdade, meus pais eram do mundo, assim, tinham uma base religiosa e tal, mas eles nunca nada. E quando nós fomos transferidos para Foz do Iguaçu, meu pai é militar, meus pais começaram a ter muitos problemas no casamento. O casamento deles começou a se desmantelar. E aí foi quando eles receberam um chamado para participar de um grupo da igreja. Nós somos católicos, apostólicos romanos, e aí o que aconteceu? Meus pais começaram a ir para a igreja nessa ideia de resgatar o casamento deles. Eu tinha entre 3 e 4 anos de idade nessa época, e meus pais afundaram completamente na igreja, e aí reconstruíram o casamento deles, enfim. Depois se abriram a vida novamente, eu tive mais irmãos, nós somos em 6 irmãos. E foi maravilhoso. Então, para mim, não existia e não existe uma vida sem Deus. Eu nunca vivi esse outro lado e nem desejo. Muito obrigada, passo, entendeu? Mas o que acontece é que a minha fé, eu diria assim, desde o momento em que ela foi infusa em mim, então desde o momento em que eu comecei a viver a religião, ela vem amadurecendo. Então não teve nenhum processo de quebra. Pelo contrário, eu sinto como se eu estivesse numa escadinha subindo cada vez mais para perto do nosso Senhor. Mas não foi porque você não teve essa transição e ruptura que não passou e não passa pelas suas aflições para poder amadurecer, né? Eu sinto que cada coisa que acontece ao longo da minha vida é só oportunidades que Deus está me dando de mostrar sua graça e sua glória e de me trazer para mais perto dele. Então, assim que eu encaro, sempre que acontece alguma coisa, e já aconteceu muita coisa na minha vida, eu falo que, na média das pessoas que eu convivo, a minha vida é a mais badalada de acontecimentos. E aí, eu brinco que, quando tá acontecendo alguma coisa, agora recentemente, fazem 2 meses e meio, que eu perdi um bebê. Eu tava grávida, e aí a Gema, eu chamei ela assim. E aí, quando a gente estava eu indo pro centro cirúrgico, enfim, fazer a curetagem e tudo mais, eu lembro de olhar pro meu marido assim e falar, o que Deus tá escrevendo aqui? Sabe? De já me perguntar assim, aonde ele vai chegar com essa história? Porque tudo que ele fez na minha vida até hoje teve um arremate final. Tudo que ele fez teve
nunca tem nozinho final. É isso, nunca tem um ponto solto, né? Eu Exato. acredito muito que Deus vai linkando as coisas. Se você está consciente com Ele presente no momento, você vai pegando a tua semente do dia a dia para você ir colocando no solinho fértil para onde Ele vai te direcionar para a colheita. Exato. E eu também tenho, a gente falando sobre pais, né? Eu tenho muito claro na minha memória a evolução e o desenvolvimento dos meus pais. Então, eu lembro como era o casamento deles e como o casamento deles foi ficando. A harmonia dentro da minha casa. De coisinhas muito simples, como, por exemplo, não almoçarmos juntos na mesa, de ter uma exposição do corpo. Então, essas coisinhas foram se transformando à medida que os anos foram passando. E isso fortalecia a minha fé. Então, eu tinha uma relação... Até uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes, para as minhas alunas, as minhas mentoradas, que o seu pai e a sua mãe, eles têm uma função na sua vida de que é suprir suas necessidades e te encaminhar para Deus. É isso, ponto. Perfeito. Essas são as obrigações, né? Quando a gente faz o batismo, lá tá assim. Você está disposto a educar os seus filhos na fé? Quando a gente casa, num casamento, no juramento do casamento, você fala, você está disposto a receber todos os filhos que Deus te der e educá-los na fé? Que é isso. Então, é receber aquela vida, acolhê-la e guiá-la. E uma das coisas que meus pais fizeram, que foi... eu levo isso como modelo, é que, momento algum, meus pais colocaram, na minha infância, na minha adolescência, como Deus. Momento algum, eles levaram essa fama heróica. Pelo contrário, quando meu pai explodia, errava, brigava, batia, ou fazia lá as bagunças dele, enfim, quando ele errava em algumas coisas, e aquilo me chateava, me magoava, ele falava assim, filha, papai não é Deus, papai é um pecador. E ele reconhecia para mim os pecados dele, pedia perdão para mim, para minha família, enfim. Uau. Nós tínhamos, então, todos os domingos nós fazíamos as orações da manhã em família, e nessas orações em família era a lavação de roupa da casa. Que maravilha. Que eram as laudes, né? Então, a gente sentava em laudes, todos juntos, na minha família toda, né? Reunia meus irmãos, enfim. E aí, nós fazíamos as orações da manhã e, em seguida, cada um tinha um momento para falar sobre a sua semana e falar as coisas que tinha se magoado, que tinha se chateado, um momento oportuno para pedir perdão ali. E aí, enquanto eu tava falando, ninguém podia me interromper nem brigar comigo. Eu podia falar o que eu quisesse. Perfeito. E aí, isso gerava muita conciliação. Então, eu conseguia entender o certo e o errado, o bonito e o feio, né? O que era verdade e o que era mentira. E isso fez com que eu não colocasse os meus pais em um pedestal. E nem colocasse eles como uma estrela guia da minha vida. Pelo contrário, eles mostravam quem era a estrela guia da minha vida. Isso é incrível. Então, vamos abrir, já que você puxou isso, né? Que a gente já estava com essa ideia para trazer a importância de deixar bem claro nas nossas vidas e alinhamento quem são pai e mãe, papel fundamental da nossa vida, porque quem nos mandou como imagem e semelhança foi e é Deus. Para estarmos aqui, a gente precisa se desenvolver como seres humanos, mas colocar cada pessoa em seu devido lugar, de acordo com aquilo que nós viemos para fazer na Terra. E se as pessoas não tiverem esclarecido isso, interrompe e atrapalha o processo de crescimento? Ela vai se preencher de muitos prazeres. Então, quando não se entende o que abastece a alma, alimenta o que abastece o corpo. Então, o que abastece o corpo? Comer, beber, dormir, ter pequenos prazeres, vitórias, ganhos, sucessos e afins. Então, a pessoa tem uma vida toda pautada nas coisas mundanas. Então, quanto eu vou ganhar, que casa eu vou ter, que carro eu vou ter, para que lugar eu vou viajar, né? Então, é tudo muito pautado no ter. A partir do momento em que você entende a sua missão, e a nossa missão aqui na Terra, todos nós temos praticamente a mesma missão, muda o modo de fazê-la, mas todos temos a mesma missão, que é conhecer, amar, servir e contemplar a Deus, para estar com Ele na eternidade. Então, é conhecer, amar, servir e contemplar a Deus. Então, essa união, quando a gente executa tudo isso, transforma o nosso ser. O ser o quê? Em ser paciente, ser amoroso, ser diligente, ser virtuoso. E aí, quando a gente tem o ser, quando se trabalha o ser, se preenche a alma. Então, não existe esse vazio que muitas pessoas sentem, porque elas buscam muitos e muitos prazeres. Então, se for olhar hoje, eu até faço uma brincadeira com as minhas alunas, eu falo assim, mapeia aí um pouco a sua lista de sofrimentos diários. Sem dúvida alguma. Todas elas, todos os teus sofrimentos estão relacionados à sua vontade de ser Deus. Uau! Entendeu? É só observar pelo que eu tenho sofrido. E aí você observa pelo que você sofre e você consegue perceber que era a sua vontade de estar no lugar de Deus e escrever a sua história do jeito que você acha que é melhor, do tempo que você acha que é melhor, da forma que você acha que é melhor. E aí, se aquilo não acontece, você sofre. Perfeito, Entendeu? exatamente.
Quer fazer... porque a própria oração já diz, né? Faça a tua vontade aqui na terra, tanto quanto é feita no céu. Então, isso que a gente precisa entender, né? O que não diz que a gente não possa pedir, né? Claro. Então, eu posso pedir, assim como o nosso Senhor até... Tava meditando os mistérios do terço agora, hoje de manhã, e aí dizia lá a parte do mistério que falou assim, Senhor, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas olha, eu quero que, sobretudo, a sua vontade aconteça. Mas só pra você saber que é isso que eu gostaria que fizesse. Mas tudo bem se for a sua, então... Mas é pra alinhar ali, né? Se alinhar... Então, eu diria assim, a gente pode pedir qualquer coisa, só que vai ser nos dado o que nós somos capazes de sustentar. Perfeito. Ele não dá aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Exato. Perfeito. E aí, passamos da parte do pai. Eu quero que você compartilhe aqui com a gente como é essa união de todas as esferas, que é a nossa base aqui também, para a gente poder falar um pouquinho para as mulheres. Porque é onde nós estamos vendo quão caótico elas estão se encontrando em relação às emoções, em substituir aonde elas estão posicionadas e principalmente saber equilibrar as áreas da vida, né? Ela como mãe, ela como mulher, ela como esposa, como do lar, como auxiliadora. Conta pra nós um pouquinho sobre toda essa gestão. Tá, eu acredito que a gente tem que partir do princípio de entender que muitas psicologias modernas criadas aí nos últimos anos, nos últimos 500 anos, vamos pensar assim, trouxeram para nós uma disruptura do que de fato nós somos capazes de realizar. Ok. Então, se você vai pegar, por exemplo, na história, a gente pegar o ano de 1900, a gente vai conhecer uma santa, que é Maria Beltrame Cartrocci. Ela teve 4 filhos, escreveu 12 livros, era dona de um lugar onde tinham muitas costureiras, uma confecção. Ela e o marido dela foram canonizados pela Igreja Católica como uma vida exemplar e virtuosa com Cristo, porque ela era mãe, esposa, maravilhosa, tem várias histórias contando sobre ela. Ela ainda tinha uma equipe de funcionários, ela era empresária, né? Ela tinha 12 mulheres que costuravam, que era confecção. Ela ainda trabalhava na Cruz Vermelha, então ela ainda ajudava muito as instituições de pessoas carentes e afins. E ela mesclava com tudo isso ainda na educação dos filhos e ela escreveu 12 livros sobre educação. Então, ok, se em 1900, e aqui eu não tô pegando nem história de antes, que se quiser a gente tira. Se em 1900, sem celular, sem internet, sem uma série de facilidades, uma mulher como essa executava eximiamente as suas funções, por que eu hoje, com ar-condicionado, com geladeira, com máquina de lavar, com... Você está entendendo onde eu quero chegar, né? Com todas essas possibilidades, por que hoje eu me sinto cansada porque eu trabalho e tenho meus filhos e cuido da minha casa? Porque em algum momento eu acreditei que isso era muito. Algum momento, alguma coisa, alguém, e nós sabemos muito bem de onde vem esse padrão de pensamento maligno, nos faz acreditar que somos vítimas de uma sociedade opressora porque eu estou cansada de ter que lidar com tudo. Então, o primeiro ajuste que eu gosto de fazer com todas as mulheres, né, é esse ajuste de comparação. Nossa, mas a minha vida, não sei o quê. Comparada a quê? Você está comparando com o quê? Com quem? Você não está vivendo a vida... Você não é uma mulher profissional que tem filhos, casada, que mora... E você tomou todas essas decisões? Ou te obrigaram, botaram uma arma na sua cabeça e te forçaram a ser uma advogada? Autorresponsabilidade. Exato. Então, assim, perfeito. É pensar nessa perspectiva de que se você tomou todas essas decisões, abrace essa vida e essas consequências e ajuste as suas referências. E se desenvolva. Exato. Você pode melhorar para isso. Então, vamos buscar quem é que consegue. Quem são as pessoas que conseguem lidar com isso? Como é que eu posso aprender com elas? O que elas fazem para o dia delas ser mais fácil? Então, em vez de eu olhar uma pessoa que conheço, que eu vejo... Que é uma coisa que acontece às vezes comigo, né? Tem gente que manda mensagem pra mim, assim, no Instagram e fala assim... Ah, mas é que você tem uma ajudante, você não sei o quê, você tem assim, porque o seu marido não sei o que. Eu falo, não, para, em vez de você olhar pra mim e tentar me atacar por causa da vida que eu vivo, pelo contrário, veja o que você pode aprender com o que eu vivo, porque de fato eu aprendi com mulheres que viviam uma vida que eu desejava, para você aplicar isso no seu cotidiano e poder transformar ele, de fato. Perfeito. Porque se Maria Cartrocci, em 1900, conseguiu fazer tudo isso... E não à toa foi reverenciada mundialmente, por que não eu?
Por que ela sabe que eu não sei? Com tudo, com todas as ferramentas que tem, isso que você falou sobre o ataque que você teve, me lembrou a história de Daniel também, porque na época quando ele foi colocado em um alto patamar pela sabedoria dele, inventaram uma história de que não poderia idolatrar outro deus, a não ser o rei Dário, que estava no momento, até que ele foi para a cova dos leões e não teve jeito, reverteu a situação, porque quando as pessoas estão com um pensamento medíocre e pequeno, ao invés de não conseguir se desenvolver, é mais fácil atacar do que não, eu vou chegar perto dessa pessoa para poder me desenvolver, né? E pegar ela como exemplo. Começa tudo na mente, né, Andressa? Exato. E assim, eu gosto de falar de uma tríade do sucesso. Então, o que hoje faz com que uma mulher consiga harmonizar todas as áreas da vida dela sem ter que negligenciar a família ou saúde mental? Porque às vezes ela ajuda todos, e ela sucumbe mentalmente. Tá? Exato. Lá, exausta, cansada, ela não sabe descansar, ela só pensa em desistir quando ela tá cansada, em vez de ela parar de desistir e começar a aprender a descansar. E aí vem... Como que faz para harmonizar tudo isso? Eu falo que é um tripézinho. Onde a gente poderia pensar num triângulo que tem 2 pontas de base e uma lança. O que seriam essas 2 pontas de base? A gente pode pensar em organização, e aqui quando eu falo organização, é organização prática. Então, quem é mãe sabe como é que é lidar com um bebê. O bebê, se ele tiver com a fralda suja, se ele não tiver comido ou dormido mal, se ele tiver, por exemplo, sem uma previsibilidade de rotina, ele vira ele não é um bebê, ele é quase Satanás, entendeu? Porque ele se transforma, entendeu? Você não consegue lidar com uma criança que está desordenada. Então, precisa de organização. Precisa de comer bem, precisa dormir bem, precisa administrar a nossa higiene, a nossa beleza que Deus nos deu. Precisa orientar o nosso dia com uma rotina. Organização é uma das bases da tríade de sucesso mental. Depois, do outro lado, a gente vai ter uma vida interior. Então, o que te sustenta por dentro quando tudo mais desmorona? Que é o nosso relacionamento com o divino. Nosso relacionamento com Deus. Onde, no fundo, você está sempre sozinho. No fundo, é você e os teus pensamentos. Exatamente. Você e as suas obrigações, você e seus momentos de oração, é só você. Então, você precisa desenvolver e evoluir nessa perspectiva da sua vida interior. Precisa investir em você mesma, financeiramente e em tempo, para que você melhore, para que você evolua. E aí, por último, tem a ponta da lança, que é a parte de cima do nosso triângulo, que são as referências. Então, muitas mulheres se sentem cansadas de ter que administrar tudo isso, porque elas tiveram péssimas referências. Então, elas tiveram referências, por exemplo, de uma mãe, de uma tia, de uma novela, de um filme, em que o trabalho é um fardo. E não que o trabalho santifica o homem. Sim. Pelo contrário. É tipo, não, mas a mamãe tem que trabalhar. Porque ela no trabalho. E aí, aquela criança que assiste os pais voltando do trabalho estressados, irritados, descontando tudo neles. E aí já vai crescer dessa forma. Acreditando que trabalho é uma merda. Exatamente. Entendeu? Quando, na verdade, se a gente for parar pra pensar, se uma das nossas missões de vida é conhecer, amar, servir e contemplar a Deus, então, quanto mais a gente fizer isso, mais perto do céu a gente está, ok? Se eu vou passar a maior parte da minha vida trabalhando, eu preciso santificar o meu trabalho de alguma maneira. Eu preciso fazer com que o meu trabalho, de alguma forma, santifique a minha vida e as pessoas à minha volta. Perfeito. Ele não pode ser um fardo. Que é o propósito. Prosperar com propósito. Isso me lembrou o Avodá. Nossa evangelismo se chama Avodá, que é o quê? A nossa forma de trabalho, ela também é uma forma de adoração a Deus, porque tudo é para Ele, tem que retornar para Ele. E aquilo que eu faço, a gente veio aqui para impactar vidas e tocar vidas através dos nossos dons, daquilo que a gente veio para fazer na Terra. Né? Que é o quê? A multiplicação também. Se eu tenho algo, nós trocamos e isso se multiplica, porque nós estamos impactando vidas. Exatamente dessa forma. É incrível. E agora vamos falar um pouquinho, gente. Um pocão, né? Mano, tem tanta coisa aqui. A gente estava lá embaixo. O equilíbrio. Nossa, vamos falar sobre isso, das mulheres não sucumbir. Aquela hora que você estava dando um exemplo sobre transicionar de uma posição para outra dentro da casa e saber separar cada ambiente, porque isso é muito importante para não submeter ou sobrecarregar uma área e deixar a outra em falta. Acontece que existe uma base educacional, se a gente for observar, que acaba fazendo isso. Então, se eu perguntar assim, você se arruma... Perguntar para quem está assistindo a gente. Você se arruma mais quando você vai sair de casa ou para ficar em casa? Pesado, hein? Nossa! Você se arruma mais para as pessoas que verdadeiramente te amam ou aquelas que talvez você nem conhece?
você enfeita, faz aquela sobremesa. Aquela sobremesa você faz para as pessoas que estão todos os dias na sua casa ou para uma visita que vem de vez em quando? Perfeito. Então, já partindo desse princípio, a gente entende que às vezes as pessoas que não têm nenhum compromisso conosco, nenhuma relação íntima conosco, recebem o nosso melhor. E aquelas pessoas que sustentam os nossos piores dias são as que tomam as maiores patadas e que recebem muitas vezes o seu pior. Então, esse é o primeiro ajuste que eu diria. Antes de falar de equilibrar áreas da vida, antes de falar, eu preciso arrumar esse sistema de crenças. Arrumar esse pensamento de que um colega do meu trabalho, eu sou disposta, eu sou feliz, eu sou animada, eu tô ali, não, vamos lá, eu ajudo e tal, converso, ouço pacientemente. E às vezes o meu filho, a minha prima, a minha cunhada, a minha sogra, a minha mãe, agora não. Nossa, e aí eu não ajudo, não, sabe, tô sempre cansada, não tenho paciência. Então, peraí. Quem que de fato importa? Quem que tá ali comigo todos os dias? Tem uma frase do Jim Rohn que eu gosto muito, que ele diz assim: cuide muito dos seus amigos, cuide muito da sua família, porque eles sabem tudo sobre você e eles ainda são seus amigos da sua família. Maravilhoso, exatamente. Então, eu começaria por aí. A partir desse momento que a gente entende que as pessoas que nós amamos e que nos amam, independente de qualquer coisa, merecem o nosso melhor, é necessário que a gente comece a pensar e ponderar isso ao retornar para casa. Então, eu vou chegar em casa do trabalho, eu tô aqui com você agora e daqui, vamos supor, eu vou para casa. Uhum. Eu preciso encontrar um ritual, uma forma de me desconectar do que está acontecendo aqui e me conectar com quem está à minha espera. E pensar, poxa, meus filhos me esperam, meu marido me espera, agora é o meu momento de estar com eles. Não adianta pensar nas coisas do trabalho, porque eu não estou no trabalho. E é uma forma de você também fazer um próprio ritual, né? Para chegar na sua casa, equilibrar a tua energia, a tua mente, se conectar com uma outra frequência. Isso é importante, lindo. Tem até uma coisa que dá pra fazer, né? Que isso vem da programação mental. E eu fiz com uma paciente minha e funcionou muito, porque ela era bancária e ela levava muitos problemas do banco para casa. E aí ela chegava em casa, assim, sabe? No desgaste maior, assim. E aí eu falei pra ela, narra pra mim como é que é você saindo. Ela falou, eu saio, fecho a minha porta da sala e tal, vou descendo as escadas e aí vou pro estacionamento. Eu falei, ok, tem banheiro nesse trajeto? Ela falou, tem um banheiro no meio. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no banheiro na hora de ir embora. Uhum. Você vai lavar as suas mãos. Enquanto você lava as suas mãos, você vai falar em voz alta. Lavo minhas mãos para o trabalho, deixo aqui o que não vou levar embora. E amanhã retorno para resolver o que ficou aqui. Nossa, que maravilhoso! E ela começou a fazer esse ritual. E aí, quando ela chegava da rua direto pro trabalho, ela ia novamente lá no banheiro, lavava as mãos e falava, agora deixo da minha casa, da rua, o que foi pra lá e recolho o que aqui me esperou desde ontem. Então, é uma coisa simples, mas que é extremamente possível de começar a aplicar no dia a dia pra você ir criando essas desconexões. O que eu faço? Eu sou terapeuta. Então, às vezes é pesado. Às vezes, dependendo de como foi o meu dia, ou o que está acontecendo com determinados pacientes e tal. Então, eu lembro que na época da pandemia, pós-pandemia, principalmente, eu tinha muitos pacientes com ideação suicida. Eu tinha pacientes que estavam vivendo grandes crises de ansiedade por conta da própria pandemia. E gente que tinha recém perdido, então, um quadro de luto altíssimo. Uau. E eu sofro uma dor que não é minha. Né? Sim. Porque eu tô na presença daquele paciente, eu tenho toda uma compreensão do que ele tá vivendo, eu tô ali para tirá-lo daquilo, então não entro na mesma frequência que ele tá, porque senão não consigo ajudá-lo a sair. E aí eu saía de casa e eu tinha um intervalo de 6 a 8 minutos para chegar na minha. O que eu fazia? Eu fazia uma oração, eu ligava uma música alta, eu começava a cantar dentro do carro, eu aumentava a minha energia, eu ligava para alguém para conversar, eu assistia um vídeo de piada ou de bebê dando risada, cachorrinho, filhotinho, essas coisas. Eu encontrava maneiras de me desconectar daquilo que eu estava sentindo para acessar uma energia dentro de mim e poder chegar em casa muito mais feliz, muito mais disposta, entendeu? Perfeito. E a gente pode encontrar isso dentro da nossa realidade. E eu olhando para você agora, isso trouxe também algo que eu sempre explico, que o óbvio só vai ser óbvio para uma mente treinada. O óbvio só vai ser óbvio para uma mente treinada. Pode parecer coisas pequenas e simples, mas é assim que você vai mudar a sua mentalidade. Você precisa ressignificar. Então, se você foi treinado com padrão, você pode
treinar de uma outra forma. Isso é maravilhoso, mas é nas pequenas coisas, é o ordinário. Se a gente pegar aqui, tá aqui é 3 dias de sucesso. Então, organização pra saber o que você precisa fazer. Vida interior pra entender quando você tá numa carga emocional ruim, com um padrão de pensamento ruim. Às vezes a gente entra numa centrífuga ruim, e aí você pensa uma coisa ruim, aí você age ruim, aí você tem uma resposta ruim, aí aquela resposta ruim faz você pensar outra coisa ruim, e aí você vai virando uma centrífuga. Então, ter vida interior faz com que você perceba, nossa, Deus, tá feia a coisa aqui, eu preciso... Me ajuda, Senhor. Aí você faz uma oração em voz alta, enfim, você canta uma música, alguma coisa assim que muda aquele estado dentro de você. Mas precisa ter essa vida interior para reconhecer esse padrão ruim. E você precisa ter referências. Porque a gente não tem... Existe uma psicologia aí que eu não gosto, que ela disse assim, que todas as respostas estão dentro de você. E eu falo, grande mentira. Uma grande mentira. Porque quantas coisas um bebê, desde que ele nasce, ele precisa ser ensinado. Se eu não trouxer para o meu paciente uma coisa que resolve o problema dele de alguma forma, ele vai continuar naquilo, porque se ele soubesse, ele já tinha saído daquilo, entendeu? Às vezes a gente precisa dessas referências mesmo, de uma pessoa que fala assim, ouve uma música no carro quando estiver saindo do trabalho, você fala assim, nossa, eu nunca ia pensar nisso sozinha. Aí você ouve a música e aquilo te deixa bem, sabe? Um exemplo. Mas pode ser através da oração, pode ser só de ficar em silêncio às vezes. Cada um vai encontrar o seu eixo, o seu equilíbrio. Com direcionamento, sempre tem alguém para estar te direcionando, te auxiliando, e pessoas específicas também capacitadas para isso, né? Vamos lá para a questão familiar agora em relação aos filhos. Gente, ela passou por algumas partes da vida dela, que ela vai abrir aqui para vocês, né? Nossa, eu tenho, assim, já tô apegada no carinho dela, por ela impossível. E também encontrar sobre um trabalho incrível de uma base de ensino escolar que ela trabalha. Então, vamos começar lá em relação aos seus filhos. Tá, vamos lá. Desde que nos casamos, eu e Léo, nós somos abertos à vida, nós somos pró-vida. Então, nós nunca evitamos os filhos de maneira alguma. E passou o primeiro ano de casado, não vieram os filhos. Segundo ano de casado, não vieram os filhos. No terceiro ano de casado, eu engravidei e tive uma perda gestacional. Logo em seguida, eu engravidei de novo e tive outra perda. E aí, depois outra, e depois outra. E aí, eu falei, tem alguma coisa errada. Não é possível. Já tinha passado por 4 bebês e, enfim, 13, na verdade, foi quando eu comecei a pensar, né? E aí, enfim, os bebês, eles iam até 2 meses, aquela alegria, tipo, nossa, tô grávida, graças a Deus, obrigada e tal. E, de repente, morriam. E aí, a gente foi atrás, descobrimos que meu marido tem uma translocação genética, então a gente foi até São Paulo, fizemos uma série de exames e a gente descobriu que a cada 6 gestações, uma vai evoluir. Uau! Então, teoricamente, pela ciência, eu teria que engravidar 5 vezes para na 6ª o bebê nascer. E eu falava, ok, senhor, se é isso que quer pra mim. Eu até lembro perfeitamente, né? Que um dos médicos falou assim, mas se você ainda vai continuar? Eu falei, claro, toda vida merece ser celebrada. Se o senhor vai me permitir que ela fique dentro de mim por 2 meses, eu vou recebê-la com muito amor. E vai ser assim. E tá tudo bem. Perfeito. E aí, na minha 5ª gestação, veio Dávila, que é a minha filha. Ela tem 2 anos hoje. E ela é uma princesa maravilhosa, um presente de Deus. Ela é uma dádiva na minha vida mesmo. E por tudo que ela mudou, eu digo que a Dávila não foi só uma filha minha, mas para todos os meus seguidores que me acompanhavam, que participaram de tantos sofrimentos, de tantas coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. E aí, logo em seguida da Dávila, não deu nem 4 ou 5 meses. A gestação dela foi uma gestação muito difícil, porque eu tive uma abertura de colo, aí eu tive que ficar de repouso, e aquela aflição de será que vai, será que não vai, será que vai evoluir, será que não vai? Porque eu não sei, não tenho como saber. E aí, logo depois que ela tava com 4 ou 5 meses, eu engravidei de novo. Engravidei do Tito. Hoje o Tito tem 1 ano. E ele é um amorzinho também. O Tito, ele é uma peça rara. Amada, inclusive, aproveita e já fala pra nós aqui suas redes sociais, pro pessoal te seguir. Minhas redes sociais é o meu nome, Andressa do Costa. Só isso mesmo, Andressa do Costa. Aí, fiquem à vontade. Tem o YouTube, tem o TikTok, tem o Instagram. E tudo que eu posto lá é a minha vida, a minha realidade. Para justamente poder mostrar que é possível viver uma vida leve, harmonizando todas as áreas da nossa vida, construindo um futuro em Deus. Isso é muito importante. Não só pautado nas coisas do mundo, mas que nos levam para o alto. E aí, logo depois do Tito, eu engravidei também. Ano passado, eu tive 2 gestações que não evoluíram. E essa é a minha realidade. Então, eu sou mãe de 8 bebês, sendo 2 aqui comigo. E provavelmente
Eu vou engravidar muitas e muitas vezes. E não sei quantos filhos Deus vai me conceber. Mas já é um milagre, porque de 8 gestações, teoricamente, eu teria que ter um bebê. E eu tenho 2. Então, Deus é muito bom comigo. E me fortalece. Se me perguntassem assim, há uns 5 anos atrás, falassem pra mim que eu ia viver tudo que eu tô vivendo, eu ia falar, nem a pau, nossa, eu não ia aguentar. Vixe, eu já tinha caído por terra. Só que Deus dá força, Ele sustenta. Sempre quando ele sabe que a gente não vai dar conta, Ele vai lá e põe o chão. Exatamente, eu acredito muito nisso. Tanto que eu já estava falando com as meninas lá da Mackenzie, que são as minhas consultoras e me deixam linda, maravilhosa. Assim, um beijo, meninas. Eu falo, olha, eu sei que eu estou e cheguei aonde eu cheguei, é porque em Efésios 3 a gente fala fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente possa até imaginar, mas é sobre o poder dele que opera através de nós. Porque senão, amor... E essa é a abertura à vida. Meu Deus. Eu falo que as pessoas falam, nossa, mas você vai ter quantos filhos Deus te mandou? Eu falei, sim, pode ser nenhum. Não sei. Estar aberta à vida não significa ter filhos. É estar aberta à vontade de Deus na minha vida. É saber que se eu acredito que não cai uma folha da árvore se não é da vontade de Deus, por que isso não se aplica aos filhos? Eu vou me pôr à disposição. É verdade, eu só queria que se aplique às coisas até que chegue na minha barreirinha. Eu quero que fique... Eu deixo Deus agir só naquilo que eu quero que Ele haja. O resto, tudo, eu sou o meu próprio Deus. Não, é assim, exatamente. Esses dias eu postei sobre isso. Nós queremos muito e falamos sobre milagres, mas fazemos de tudo para não depender de um. Exato. Você vai lá e se antecipa. Então, assim, claro... Cada um vai ter o seu tempo de maturação e fé, eu entendo isso. Mas também entendo que a gente tem esse desejo, né? Até essa semana eu estava conversando sobre isso. A gente tem um desejo tão grande pelas famílias. Existe uma admiração, existe uma preocupação e um medo tão grande pela ruína da família, que é uma coisa que vem acontecendo muito nos últimos anos. Esse ataque direto às famílias. E aí eu vejo muitas pessoas criticando a ruína das famílias, criticando as pessoas que estão, de alguma forma, fazendo com que as famílias deixem de existir, mas elas não estão construindo a própria família, estão fechadas à vida. Exato. E aí seus filhos não terão irmãos, e não terão primos, e não saberão que são sobrinhos, porque elas assumem esse controle. Então, esse é um assunto meio polêmico. Não quero causar intriga aqui, não é meu papel. Se for pra mim causar polêmica, Andressa, olha, tem que fazer mais uns 4 ou 5 episódios, porque você veio aqui pra isso, cadeira. Mas esse é um assunto muito bom pra gente relatar, inclusive, aqui no próximo episódio, viu? Mas é importante pensar nisso, porque a gente volta lá no critério da trilha de sucesso, que é referências. Se eu, na minha vida interior, reconheço que a família é um bem divino, a Sagrada Família. Sim. Nossa Senhora, São José, Jesus, Nosso Senhor permitiu que a gente visse o que era uma família, o que era o amor incondicional, o que era essa entrega, que é muito mais do que se doar, é dar-se. Eu me dou por inteiro para a vontade de Deus. Então, se eu sei que a família é o melhor para nós, eu não vou enxergar os meus filhos como dívidas, eu não vou enxergar os meus filhos como fardo. Pelo contrário, se Deus me permite que essa vida chegue até mim, Ele tem um propósito com isso. E aí tem uma história que me marca muito, que é de uma santa, agora eu não me lembro o nome dela, mas ela dizia assim, que quando chegou às portas que uma pessoa chegou às portas do céu e tinha uma série de almas ali. E aí essa pessoa questiona Nosso Senhor, né? Falou, o que são essas almas? Ela falou, são os filhos que eu reservei para fazer a sua felicidade na terra e você não permitiu que eu trabalhasse. Nossa, que forte isso. Uau! Inclusive, eu postei sobre isso hoje. Deus, nossa, olha só, eu postei bem assim, quantas vezes só hoje você já negou os planos de Deus para tua vida? Porque a todo momento a gente... Não, agora eu não tenho tempo. Não, agora eu não vou fazer. Não, isso aqui... Não, agora eu não tenho tempo. É assim que a gente age com Deus a cada segundo. Às vezes você vai lá e faz um pedido, vamos supor. Uma das coisas que eu conversei com umas minhas mentoradas recentemente, né? Dentro da imersão extraordinária, a gente trabalha, um dos pilares é a conexão com o divino. Porque muitas mulheres... Eu trabalho, sabe, com muitas mulheres que não têm uma religião. Por falta de referências muitas vezes, por não enxergar valor, por assim, não achar que é isso que vai fazer diferença. E eu trabalho essa conexão com o divino. E lá eu falei que muitas vezes você pede algo pra Deus, mas que Ele vai te responder em oração. Só que você não para pra rezar, entendeu? Aí Ele não consegue falar com você, porque você não pega o telefoninho, entendeu? O jeito que Deus tem muitas vezes de falar com você é através das pessoas, através da oração.
mas você não tem tempo para rezar. E aí Deus tá lá do lado do orelhão esperando você rezar para ele falar contigo, só que você não tem tempo, né? Para ele, exato, é aí onde eu falei também esses dias. Gente, não é sobre Deus vir até você, porque Deus criou você, é o quanto... Será que Deus conhece você? Será que você vive um relacionamento com Ele para entender? Porque Ele te enviou para cá. Então, como é que você vai saber a forma como você vai viver se não se conectar com o Criador? E toda criação é dependente do Criador. Você tira o peixe da água, vai morrer. Se você tira a árvore do chão, ela vai morrer. Vou revelar aqui publicamente o maior medo da minha vida. Esses dias tinha uma pergunta na caixinha assim, que era: qual o maior medo da sua vida? E aí eu não respondi. Passei a pergunta assim, fingi que eu nem vi, mas agora você tocou nesse assunto, eu vou falar. Se for perder a presença de Deus e o relacionamento com Deus, é isso aí. Não é. O meu é esse. Meu maior medo de todos da minha vida é naquela parábola das virgens. Que elas têm os azeites. E eu tenho tanto medo de não... Deus. Se não ter meu azeite, de não fazer o meu trabalho bem feito, chegar na porta do céu e Deus virar pra mim e falar: quem é você? Eu não te conheço. Nossa. Olha, eu fico toda arrepiada. Eu tenho muito medo de não usar todos os dons que Ele me deu e não fazer o que eu tenho que fazer. Esse é um dos motivos que eu acordo cedo, durmo tão tarde e faço meu trabalho com tanto... esmero, porque eu tenho muito medo de chegar lá e ele não saber quem eu sou. Minha última publicação dos meus stories é isso. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Eu sempre posto uma parte minha, uma foto que alguém fez, um vídeo meu no culto, na igreja. Eu falo: a minha maior preocupação todos os meus dias é dormir com a minha consciência tranquila, sabendo que eu entreguei tudo aquilo que Deus esperava de mim no dia de hoje. Que o que eu tenho é o dia de hoje, aquilo que Ele me deu, que Ele precisa fazer através de mim. E isso é muito real, porque as pessoas elas estão fazendo, e aí quando chega lá, Deus... não, eu tava fazendo pro Senhor. Mas quem é você? Você nem sabe o que eu queria que você fizesse lá pra mim, como é que você tava fazendo? Exato. Isso é muito lindo e muito forte. Vamos contar agora sobre o colégio? É que eu sou voluntária em um colégio, que é um colégio católico, apostólico romano. E lá dentro a gente defende a educação das crianças a partir dos princípios de Deus. E aí nesse colégio, então, por exemplo, a alfabetização a gente faz em cima, em vez de usar batatinha quando nasce, espalha ramas. Não, a gente usa os salmos para que as crianças tenham esse conhecimento, né? Então a minha filha, por exemplo, ela tem 2 aninhos. E aí, às vezes a gente ela tá comendo alguma coisa ou brincando com alguma coisa. Eu pergunto: filha, quem fez essa banana? Aí ela: a banana, mãe? Aí eu falo: quem fez a banana dela? Jesus. Aí eu falo: Jesus que fez a banana, filha, que legal. Aí às vezes ela tá brincando, essa semana mesmo ela tava brincando com meu filho, né, com o Tito. E aí o Tito tomou da mão dela. Não, Tito, foi Jesus que fez e ele que me emprestou. Mas porque, é lindo. Porque eu deixo claro pra eles que nada é nosso. Tudo é de Deus e Ele nos empresta. E a hora que Ele quiser de volta, Ele toma em 1 segundo e já é. Então, muitas coisas nosso papel é fazer as crianças amarem a Deus. Para que elas não saibam que é uma vida sem Ele. Você não precisa mostrar para a criança, e é uma das coisas que a gente trabalha muito no colégio, você não precisa mostrar para a criança o que é ruim, o que é feio e o que é mal. Porque se você mostra a beleza, a bondade e a verdade para ela, ela reconhece o resto pela ausência daquilo. Perfeito. Mostrar o lado certo, renovar. Eu gosto muito de estar Romanos 12:2, porque fala: não nos moldemos com os pensamentos do mundo, mas renovai a forma de pensar para poder entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, desde lá da ética, lá na filosofia, antes, se eu sei o que é bom, o que é mal, aquilo que é bom eu vou buscar, escolher fazer e alimentar. Então, se você tem uma forma diferente de mostrar, ter uma visão perfeita, traz mais porque na ausência da beleza que você tem o feio, né? Exato. Se a gente vai olhar, por exemplo, Gênesis, lá tá assim que... E aí, Deus separou a luz, né, das trevas. Deus não criou as trevas, porque as trevas é a ausência da luz. Então, isso é muito importante, né? De entender que o que é o feio? O feio é a ausência da beleza. O que é o mal? É a ausência do bem. Então, a mentira é a ausência da verdade. Então, a gente não precisa mostrar o lado ruim, a gente só mostra o que é bom. E na presença de algo ruim, ela vai reconhecer a ausência do bom, entendeu? E isso é legal olhar por isso em vários aspectos. E aí, voltando lá no início da nossa conversa, é um papel nosso como educador, seja como pai, mãe, terapeuta. Se você, por exemplo, tem alguma criança ou adolescente sobre a sua responsabilidade, sobre a sua influência, sua referência. Nós somos a ponta do triângulo para muitas pessoas. Sim. Somos a referência. Não vincular
a existência, não vincular a segurança, não vincular o amor total a nós. Então, eu sempre brinco, né, com a minha filha, eu falo pra ela assim, filha, quem que é o grande amor da vida da mamãe? E ela fala, Jesus. Ela Que sabe massa. que não é ela, entendeu? Ela entende que não é sobre mim, não é, você é linda da mamãe. Não, você é linda de Jesus, entendeu? Você é de Deus. E fazer a criança, desde esse princípio, entender isso, ordena os pensamentos dela e não a confunde. Pra, na minha ausência, na minha falha, ela não ter uma frustração, porque eu não me apresento como Deus. Eu consigo mostrar pra ela exatamente quem é Deus e que eu sou uma mãe e que Deus me emprestou pra cuidar de você. Você protege até um certo limite, mas a proteção Isso. que fortalece ela, que traz força para ela e que direciona é Deus. Maravilhoso, viu? Você e pai e mãe, inclusive eu também, que sou mãe, já vou direcionar dessa forma, que é incrível. É Cabe a nós. maravilhoso. Tem um livro que eu amo muito e que eu recomendo pra todo mundo, que é Como Educar Bons Filhos Católicos. Ele diz assim, e aí lá no primeiro capítulo ele já fala que o seu papel é ensinar as crianças a amar a Deus. Perfeito. E elas precisam aprender a amar a Deus. Elas precisam ver Deus em tudo e saber que tudo está ali vem de Deus. E aí eu lembro que no colégio teve uma vez que uma das crianças de 3 aninhos, a gente fazendo essa dinâmica, né? E a árvore? Quem criou a árvore? E o Pedrinho? Quem criou o Pedrinho? E aí uma das crianças, 3 aninhos, ela virou e falou, professor, quer dizer que Deus fez tudo mesmo? Aí eu falei assim, Deus fez tudo. Nossa, mas Deus é grandão, né? Que maravilhoso. Então, ter essa noção é muito importante. Cabe a nós passar isso para os nossos filhos. Exatamente. E ter isso no nosso coração. E principalmente voltar aqui no princípio da nossa conversa, termos a nossa própria conexão com a verdade, o relacionamento para poder passar isso, porque senão a gente não é coerente. É igual o exemplo que você deu lá, a hora que o pessoal perguntou se estava nervosa no dia da sua apresentação. Não. Eu brinco, eu trabalho com inteligência emocional justamente porque tem muita emoção na minha vida. E hoje eu tenho inteligência sobre isso. Então, se eu não tiver, eu sou uma farsa. então, graças a Deus, hoje eu posso ter essa noção. E é importante as pessoas entenderem que a inteligência emocional é a inteligência que ela é quase mais importante do que a própria inteligência tradicional. Porque você conhecer sobre todas as coisas não significa que você agirá bem com elas. O que nos faz agir bem com as coisas é o nosso autoconhecimento. Então, conhece-te a ti mesmo e você se libertará. Porque aí isso faz com que a gente tenha essa liberdade de agir, porque eu sei quem de fato eu sou. E a inteligência emocional que traz isso. Exato. E aí você sabe a forma como vai acontecer as coisas externas, mas como você vai reagir, porque você já se conhece. Exato. Então vai saber o seu limite, como se controlar, como se pôr e como responder, né? A reação sobre a ação do que está acontecendo. Isso. Meu amor, eu quero que você deixe uma frase. Primeiro, gente, vamos deixar bem claro aqui. Eu tenho uma religião, ela tem outra. Sim. Mas principalmente é que Deus é um só. A gente respeita muito cada um. A gente trouxe aqui conteúdo, esclarecimento. O trabalho dela que é incrível. Eu respeito demais. É por isso que ela está aqui. Deus sabe exatamente as pessoas que colocam no nosso caminho. Não é à toa. Ele usa o acaso para ficar anônimo para quem não acredita, né? Mas eu sei. Deucidência. Exatamente. Então, eu quero que você deixe do seu coração uma mensagem para as pessoas que, como aqui são duas experiências e vivências diferentes, mas entendendo essa conexão de que Deus ele é um só, eu quero do seu coração que você deixe uma mensagem para as pessoas sobre o seu relacionamento com Deus e a importância de buscar esse relacionamento. Tá, eu tenho uma frase que é a frase que eu sempre digo. Então, quem já me conhece já sabe, já tá repetindo em voz alta, porque é a frase que eu sempre falo. Que é quando a gente se depara com alguma coisa dentro da nossa vida que não tá confortável, que você quer deixar para trás, que você não quer mais ser, que você quer mudar o ter, que você quer começar a fazer coisas diferentes, ser algo diferente, você precisa fazer mudanças. E aí a minha frase diz que se nada mudar, nada mudará. Que cabe a nós. Então Deus infundiu na nossa alma a inteligência, a vontade e o intelecto para que a gente a inteligência, a vontade e a memória para que a gente possa ter memória das coisas ruins que já aconteceram, memória do que já aconteceu à nossa frente. A gente tem a inteligência para discernir tudo isso e a vontade para mudar. Isso está na nossa alma, são 3 faculdades da nossa alma. Então, quando eu uso a minha vontade, a minha memória, a minha inteligência, eu preciso buscar essas mudanças, porque se eu não mudar, nada muda. A gente tem o livre-arbítrio. Então, a frase que eu sempre digo é que se nada mudar, nada mudará. Faça e use tudo que a gente conversou de alguma forma para te impulsionar a agir e não para te limitar a agir. Exato. Querida, muito obrigada. Imagina. Por esse derramar, pela sua presença.
Já vamos alinhar mais podcasts aqui para trazer os outros assuntos, que a gente não é polêmica, mas vamos casar polêmica. Brincadeira. Foi um prazer ter você aqui. Sigam elas nas redes sociais. E até o próximo episódio. Obrigada. Eu espero de verdade ter contribuído. Se contribuir com uma pessoa, pra mim já valeu. Tá ótimo. Com certeza. Obrigada pelo convite, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.